Oi pessoal, estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história para vocês. Oi gente, então, nós somos aqui de São Luís de Montes Belos, né? Eu e o Fábio, somos montebelenses e na nossa primeira infância a gente se encontrou numa escola que a gente estudava, né? Uma escola municipal aqui de São Luís. Nós nos encontramos, né? Não, meu bem, nós só estudava na mesma escola. Então, bem, a gente se encontrou assim, eu sabia quem era o Fábio. Ela se apaixonou por mim desde lá. E o Fábio lá. sabia quem era a Regina. Eu não sabia, não. Tá bom, eu sabia quem era o Fábio. Mas a gente não era amigos, nem nada. Né? Desse jeito. Mas eu tenho na minha lembrança, né, na minha memória. Paixão, né? Ele lá no Cristo Redentor, paixão, né? Paixão antiga. Mais velho que eu, né? Bem mais velho. Vou falar. Mas eu lembro dele lá. Depois, a outra lembrança que eu tenho, né, do Fábio, é lá no colégio estadual também, que nós estudamos. Eu fui estudar lá no estadual, ela deu um jeito de estudar lá também. Então, e lá no colégio estadual, eu me lembro bem do Fábio, mas também não éramos amigos, não tínhamos relacionamento nenhum. Até porque ele era muito custoso, né? Não era boa companhia para mim, não. Eu era a crentinha, né, do colégio, era a moça crente. E ele era o... Eu era um normal. O totalmente fora do padrão de crente, né? Então, a gente não tinha, assim, relacionamento. Nenhum. Né? Nossos amigos eram diferentes e tal. Mas, enfim, o tempo passou. Né? E Deus, né, na sua bondade, né, trouxe o Fábio de novo para perto de mim. O que a minha esposa está querendo dizer é que aí o tempo passou e Deus ouviu a oração que ela começou a fazer desde quando ela estudava lá no Cristo Redentor. Né, verdade. Se tem uma coisa que eu sempre orei, foi pelo meu casamento. Né? Que eu me lembre, eu sempre orei. Eu tinha muito medo de casar errado. Né? Isso é uma coisa que eu falo para todas as pessoas que vêm conversar comigo sobre casamento e aconselho as meninas, né, e rapazes a orarem, porque é uma decisão muito importante na vida de toda pessoa, né? E eu não era diferente. Eu tinha muito medo de casar errado, né? Então eu orava muito. Eu falo para o Fábio que eu orei por ele. Não foi ele que orou por mim. É verdade. Mas ele orou muito por mim. Eu orava pedindo a Deus uma excelente esposa. Ele orou muito. Então, aí, como que você veio bem para a igreja? Conta aí, né? Não era essa igreja, né? A Igreja Nova Vida. A igreja onde eu me converti. Era a Igreja, né? Cristã Evangélica, nossa igreja mãe, né? Aqui de São Luís de Montes Belos. Eu estava fazendo de 21 para 22 anos. Eu me converti, eu morava em Goiânia e conheci Jesus e me apaixonei por Jesus e eu precisava deixar aquela vida e seguir Jesus. E aí eu voltei para minha terra. Vim para São Luís e fui congregar na igreja. E aí... E aí... A gente começou a ser amigos, né? Amigos. Nessa época, né, da nossa juventude, a gente bem envolvido na igreja, né? Sempre fui muito envolvida na igreja. E o Fábio chegou também assim, amando Jesus e amando servir. E já se envolveu de cara, né? A gente era muito envolvido no ministério de jovens, de adolescentes, e a gente estava em tudo. E aí começou uma amizade, né? Entre nós. Desse jeito. Algo que a gente defende, né, meu bem, que é importantíssimo para um relacionamento saudável. É a gente ser amigo primeiro, né? Muitas vezes a gente percebe que muitos relacionamentos começam sem existir essa afinidade, sem existir amizade. E isso não é muito bom, né? Isso não é muito, e em muitos casos nem dá certo. Não dá certo, não. Mas é uma dica valiosa, é algo precioso você namorar depois de ser amigo. Seja amigo primeiro. Primeiro ser adulto.
depois namorar com um amigo ou com uma amiga. Porque adolescente não namora, né? Essa palavra é para jovens adultos, tá bom? Então, a gente já era jovens adultos, né? Já na casa dos 20 anos. E aí, mais um pouquinho, né? E aí a gente ficou super amigos, né? Conversávamos. E a gente tinha um grupo de amigos, né? Não era só nós dois. A gente tinha mais amigos e amigas que a gente estava sempre junto, conversando e alimentando a nossa fé. A gente fazia muito evangelismo juntos, a gente fazia muitos cultos, promovia muitos cultos. Então isso foi trazendo afinidade para o relacionamento. Porque a gente dava certo. A bem da verdade, né, meu bem? Quando eu me converti, você namorava para casar, né? Eu tinha um namorado. É porque a gente tem que falar as coisas, né? Porque, tipo mas assim, o assunto hoje não é esse, não, de nós dois. Nós dois, então. Não, porque do jeito que você está falando, parece que eu me converti e nós viramos amigos. Então, não, é porque nós estamos indo ao ponto. Né? Eu tive, né, namoro. Ela já tinha aquele com que ela ia casar, né? Como eu disse no início, eu sempre orei muito, né? E mesmo quando eu namorava, mesmo estando apaixonada, eu orava muito. E eu falava, Deus, o Senhor pode tirar. Se não for a pessoa que o Senhor tem para mim, o Senhor pode tirar. Aí você eu ficou solteira. prefiro sofrer agora. E aí foi o que aconteceu, Deus tirou. Aí você ficou solteira? Fiquei solteira, e aí? Livre. Chovia de pretendente, modéstia à parte. É verdade. Chovia de pretendentes, né, no meu pé. Eu não estava nessa lista de pretendentes, eu era só um amigo. Só. Não, viu, gente? Meu bem. Mas uma outra dica, não é porque alguém te chama para namorar que você tem que namorar. É verdade. Tá bom, meninas? Fica ligada aí, tá? Muitos rapazes me chamaram para namorar. E gente boa pra caramba. Muitos caras assim, boa pinta. Mas não tinha que namorar porque estava solteira. Boa pinta é antiga, hein, meu bem? Você está denunciando sua idade com a gíria dessa, boa pinta. Gente, esse vídeo é de gente de 40 e 50 anos de idade. Né? Então, aí a gente ficou amigos, né? Tínhamos esse relacionamento de amizade já, e a amizade nos permite conhecer bem um ao outro, né? Eu nunca achei que o Fábio seria o meu marido, porque a gente era muito diferente. Continuamos ainda, né, meu bem? A gente é muito diferente. Eu achava que para dar certo tinha que ser mais ou menos assim... Iguais, né? É outra coisa que não tem nada a ver, porque Deus é que une os propósitos, né? E então a gente começou a fazer seminário, né? O Fábio começou primeiro, ele começou um ano antes, né, a fazer seminário. Quando ele estava no segundo ano, eu comecei a fazer seminário também. E lá no seminário a gente tinha um amigo. Interessante isso, né, meu bem? Sempre onde eu estava, você ia, né? Eu estava no Cristo Redentor, você foi, eu estava no estadual, você foi. Que é isso, gente? Então, vamos voltar aqui. A gente começou a fazer seminário. Né? Você eu primeiro, comecei, né? Eu depois. E lá no seminário, a gente tinha um amigo em comum, né? Que se chamava Ronaldo. Se chama, né? Ele Ronaldo, mora... ele é pastor em Mossoró também, hoje em dia. Ele ainda é pastor. E ele era muito amigo do Fábio, ele era da turma do Fábio, né? Minha turma era elite. Mas num belo dia, esse Ronaldo cismou que nós dois tínhamos que namorar. E aí, do nada, ele começou com isso. Vocês dois têm que se casar. E ele era meio inclinado a ser profeta. Ele se intitulava e virou profeta lá no seminário, né? E aí ele começou a dizer isso, e ele dizia assim com muita convicção mesmo, sabe? Muita brincadeira também. E brincando, e virou uma brincadeira no seminário todo, e aí todo mundo já começou a falar isso, né? E o Ronaldo falava, não, vocês dois têm que casar, dá certinho. Tem outra não, é a Regina e o Fábio mesmo. E a mãe dele tinha até uma casa de noivas, ternos, né, lá em Morrinhos e ternos. E ele, não, eu vou patrocinar vestido, vou patrocinar o terno, tá decidido, vocês vão casar. E aí, com isso, parece que começou com assim... Com isso, o olho da minha esposa brilhou ainda mais, a pupila dilatou ainda mais. Parece que do Ronaldo falar,
começou a surgir, sabe, aquele negócio assim, será? Será? Esse rapaz, mas ele usa macacão. Gente, pensa o meu pai ver um rapaz de macacão. Preconceito. Pensa eu chegar lá em casa com um rapaz de macacão. Cabelinho meio grande. Não, naquela época já tinha convertido. De cano alto. E eu pensava, não, esse negócio não vai dar certo, né? Mas aí a gente foi conversando. E uma coisa maravilhosa nos relacionamentos saudáveis é isso. É conversar e conversar francamente, né? Eu era muito franca com o Fábio, eu falava muito claramente o que eu esperava de um marido, de um casamento, e o Fábio também, né? Ele era muito franco também, né? E aí a gente teve um passeio que eu acho que ajudou muito, que foi para o Araguaia, né, meu bem, você lembra? Lembro. O irmão Vilmar levou os jovens, né? O irmão Vilmar e outros irmãos da igreja, levaram os jovens de caminhão, na caçamba, irmãos, para o Araguaia. Pôs uma capota na carroceria, acho que essa moçada de ônibus não sabe nem o que é isso, né? Pôs uma capota o caminhão e a na gente carroceria de um caminhãozão daqueles, e nós tudo lá dentro. A gente era uns 30, 40 jovens, né, eu acho. Não sei quantos, não. Era muitos. Vamos lá. E fomos passar um fim de semana no Araguaia. E lá no Araguaia tinha fogueira, né? De noite. Lá você me seduziu, né, meu bem? E aí o Fábio ficou todo, né? Invocou. Invocou em mim. É verdade. E a gente ficava lá em volta da fogueira conversando até tarde. Eu tocando violão, cantando. E essa viagem no Araguaia contribuiu muito para nos aproximar. Para a gente se conhecer mais, né? Acho que foi muito bom. E todo mundo torcia. Aí já virou uma torcida, assim, a maioria das pessoas próximas já estava torcendo para que desse certo o nosso namoro. Ou dá certo ou dá errado, né? Ou dá errado. Tinha a torcida do contra e a torcida do a favor. Porque minha esposa, não sei se você está reparando aí, pessoal, mas ela tem uma auréola aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se está aparecendo no vídeo. E em mim não tinha essa auréola, né? Tanto assim visível, né, meu bem? Então, aí a gente começou a orar, né, bem? Foi isso? Acho que foi. Quando chegou de lá, né? Aí a gente conversou e a gente falou, vamos ver. A gente fez um propósito, porque a gente né? era amigo e a gente não queria perder a amizade, né? A amizade nossa era preciosa. Então aí nós fizemos um propósito de orar 40 dias para entender a vontade do Senhor. Se a gente deveria continuar amigos ou continuar amigos namorando. Isso. E a gente fez isso. Aí a gente fez um propósito de 40 dias, a gente jejuou nesses 40 dias. Oração e jejum. E a gente ia para a igreja todo dia 6 horas da manhã. Orando na igreja, de Não joelho. Era só nós dois lá na igreja orando, tá? A igreja, ela era aberta todos os dias às 6 horas, né? O pastor abria a igreja e tinha um grupo de irmãos que iam para lá nesse horário orar, e a gente ia também, né? Mas o Fábio íamos também para lá para a gente orar. E ali a gente orava, a gente conversava, lia a Bíblia juntos, e depois ia cada um para o seu trabalho, né? A gente trabalhava fora, ia cada um trabalhar. E aí depois desses 40 dias, a gente se sentou lá na Papaula, ele me levou na Papaula. Era uma pizzaria, existe uma pizzaria chamada Papaula, era top, né? Aqui em São Economizei Luís. 90 dias para pagar uma pizza para ela. E lá na Papaula, a gente entendeu que era de Deus a gente namorar. Na verdade nós entendemos antes, né, meu bem? Porque aí nós não ia desperdiçar uma pizza, né? Lá foi para concretizar. Só para concretizar, né? Para dar o start, né? E aí, a gente, lá nesse dia, a gente fez um compromisso também, que a gente namoraria 1 ano. Isso. E quando completasse 1 ano, a gente sentaria de novo, como a gente estava fazendo naquele dia. Exatamente. A gente iria se sentar novamente, e aí a gente iria ou marcar o casamento ou terminar. Desse jeitinho. A gente não iria ficar namorando. Até porque o Fábio, nessa época, ele já estava
meio que pastoreando, né, uma igreja. Não, acho que você estava terminando o seminário ainda. Lá em Firminópolis? Não estava, não? Não, estava não. Não, foi na época do noivado, Firminópolis, né? Mas a gente entendeu que, enfim, que a gente assim, foi eu que entendi, viu, devia irmãos? fazer isso. É eu que falei. Ou em um ano nos amamos para nos casar, ou então nós continuamos sendo amigos, tendo a capacidade de olhar no olho. Desse jeito. E aí... Aí lá ela falou assim, mas e se em um ano eu não te amar? Eu falei assim, em um ano você não me amar é porque é só para sermos amigos, véio. Porque se não amar em um ano, não vai amar em uma vida. Porque eu tinha medo, na verdade, de em um ano não dá tempo. Ai. Aí ele foi me levar, eu lembro que eu estava na casa da Lourdes, né? Aí ele me deu o primeiro beijo. Meu Deus, é verdade. Realizei um sonho de... Foi na porta da casa da Lourdes. Meu Deus. Na porta da casa da minha amiga. Né, meu bem? Foi. Mas então, teve um processo, né, queridos? E fica essa dica para vocês, precisa passar por esse processo. E aí a gente foi, peraí, eu estou esquecendo, a gente está esquecendo. A gente decidiu que iria namorar, mas aí ele tinha que pedir meus pais. É verdade. Não foi bem assim, não. Não foi nesse dia, não, que ele deu o beijo, não. Aí você foi pedir meu pai e minha mãe. A gente marcou, né, num domingo. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Porque a gente ia para a igreja, tipo 6 horas da tarde, assim, a gente tinha o hábito de já ir para a igreja. Eu sempre ajudava no louvor, o Fábio também. E aí eu marquei para ele ir lanchar lá em casa, tipo 4 horas da tarde, no domingo. Foi, aí eu fiz um pudim, não lembro direito esses três, não. Coisas. Ele era enjoado, gente, não comia nada. Era? Eu acho que eu que mudei. Não acho enjoado mais. Mas, enfim, preparei para recebê-lo, né? Avisei meus pais. Vai impressionar, né? Impressionar. Que o Fábio ia lá, né? Para conversar com eles. E aí o Fábio chegou. Foi um dia tenso. Acho que foi o dia mais tenso da minha vida. Tinha um tio meu lá em casa e ele não ia embora. Eu nunca fiz aquilo, não tinha feito aquilo. Foi inédito aquilo, foi a única vez que eu fiz. Foi. Graças a Deus, né, bem? Só precisou dessa. E aí, gente, esse time eu não ia embora. E nós tava doidinho para namorar, né? Tinha que pedir para poder namorar. E esse time não ia embora, até que ele foi embora. Aí nós sentamos lá na cozinha e o Fábio. Então, seu Itamar e Dona Neri. Ai, meu Deus. Eu inverti as coisas. Para quem não sabe, é minha mãe que chama Itamar e meu pai Neri. E o Fábio bem sério. Seu Itamar e Dona Neri. Bem vestido, né? Cabelo penteadinho, arrumadinho. Aí meu pai e minha mãe também estavam nervosos, todo mundo. Eu nem sei como que isso viu. Quem viu isso? Eu vi. Claro, né, gente, que eu ia ver. E aí ele falou que queria namorar comigo. Falei. Como é que foi? A gente tinha que ter filmado aquilo, né, meu bem? Podia ter filmado, né? Se fosse hoje, nós ia filmar, né? Estourar balões, né? E aí... Fazer um book, fazer tudo, né? Aí eu pedi para namorar e eles deixaram. E aí eles deixaram. E aí foi um alívio, né, bem? Tirou um peso das minhas costas. Agora tá... Liberado. E aí a gente desceu para a igreja a pé, que a gente andava era a pé. Só a pé. O Fábio não tinha carro, né, bicicleta. E aí a gente desceu a pé para a igreja. E a gente... Longe, viu, irmãos? Longe. O Fábio ia lá em casa todos os cultos me buscar, queridos. Ele morava do outro lado da cidade. É verdade. Aí ele ia de bicicleta até lá em casa, largava a bicicleta lá em casa e a gente saía. E descíamos a pé para a igreja, que também era longe. Era longe. Mas a gente ia a pé para todo lado, para culto, né? Para tudo. Para as reuniões nas casas, tudo a gente ia. E aí foi assim. E quando fez um ano, a gente sentou. Na mesma pizzaria, na Papaula. Comemos a mesma pizza. Nós sentamos lá e a gente entendeu que deveríamos nos casar, que era de Deus, né? A gente pegou um guardanapo
escrevemos aquilo que a gente entendia que era necessário. O extremamente necessário. O extremamente necessário. O supérfluo, aquilo que não era necessidade, a gente não escreveu no guardanapo. A gente escreveu só o que era realmente de muita necessidade. E nós nos comprometemos a orar. Tanto eu quanto ele, a gente estava se organizando, né, para isso. E a gente marcou o nosso casamento para 9 meses depois. 8 meses depois. 8 meses? 8 meses depois. Aí a gente conversou com os nossos pais. Eles também apoiaram, né, o que a gente estava fazendo. E nós começamos a orar, jejuar e honrar a Deus. E Ele nos abençoou assim. Com muitos milagres. Com o extraordinário, com o infinitamente mais. Isso. Infinitamente mais do que estava naquele guardanapo foi o que Deus nos deu. Ixi, aquele guardanapo é outra história, né? É outro para outro dia. É. Dá um outro testemunho. E estamos aí há 21 anos. 21 anos. Casados. Daqui uns dias farão e para sempre. 22, né, Preta? Daqui uns dias. E para sempre, com 3 filhos lindos que Deus nos deu. Ela está bem mais linda do que e era. E um ministério maravilhoso. Amo minha esposa muito mais hoje do que Essa é um amava pouco quando da me nossa casei história. com ela. Né, meu bem? Te Isso. amo. Para sempre. Para sempre. Isso. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração, ovelha. Não se esqueça de se inscreverem no nosso canal. E dá o like e compartilha bastante. Isso, ajuda a gente aí. Beijão.